Talvez a maior prova de que nós ainda não entendemos a nossa travessia seja continuar vivendo da mesma forma depois de tudo que já enfrentamos. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples. Se essa mensagem é interessante para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa entender que não atravessou tantas lutas para continuar preso no mesmo lugar. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4 do livro de Josué. Esse capítulo acontece depois de uma grande travessia. O povo de Israel passou pelo rio Jordão, as águas se abriram, o povo atravessou em terra seca e chegou do outro lado. Mas Deus não queria que aquela travessia fosse apenas um momento emocionante. Ele queria que se tornasse uma lembrança permanente. Por isso mandou que 12 homens pegassem 12 pedras do meio do rio e levantassem um memorial. Aquelas pedras teriam uma função. Quando os filhos perguntassem o que significavam essas pedras, os pais deveriam contar o que Deus havia feito. Eles deveriam lembrar que um dia existiu um rio no caminho. Existiu medo, existiu incerteza, existiu obstáculo, mas também existiu coragem, direção, fé e passagem. E é exatamente aqui que essa mensagem começa a falar com a nossa vida. Nós também atravessamos rios. Talvez não sejam rios de água, talvez sejam momentos de dor, perdas, falta de dinheiro, medo, rejeição, culpa, doença, dúvidas ou situações que muitas vezes pareciam impossíveis. Todos nós já enfrentamos alguma coisa que achávamos que não conseguiríamos superar. E mesmo assim chegamos até aqui. Mas existe uma pergunta importante. Depois de atravessar, nós mudamos? Ou apenas mudamos de lugar e continuamos com a mesma mentalidade? Porque existe uma grande diferença entre sair de uma situação e deixar essa situação sair de dentro de nós. Às vezes a gente vence uma fase difícil, mas continua pensando como alguém derrotado. A oportunidade aparece, mas nós ainda sentimos medo. A porta se abre, mas nós achamos que não merecemos. A vida começa a melhorar, mas continuamos esperando que alguma coisa ruim aconteça. Nós atravessamos o rio, mas continuamos emocionalmente presos na outra margem. Josué 4 nos ensina que uma travessia precisa produzir consciência. Aquelas pedras eram um sinal de mudança. Elas diziam, nós passamos por lá, mas aquele lugar não define mais quem nós somos. Isso é muito forte, porque o nosso passado pode explicar muitas coisas, mas ele não precisa controlar o nosso futuro. As nossas dores podem nos ensinar, mas não precisam governar a nossa vida. Os erros podem trazer sabedoria, mas não devem se transformar em condenação. Nós não atravessamos tudo isso para continuar iguais. Nós atravessamos para crescer, para aprender, para despertar, para desenvolver coragem,
para descobrir forças que nem sabíamos que existiam dentro de nós. Talvez hoje nós precisemos levantar os nossos próprios memoriais. Não memoriais de tristeza, mas memoriais de aprendizado. Precisamos olhar para trás e reconhecer: eu passei por isso, eu sobrevivi àquilo, eu pensei que não conseguiria, mas eu consegui. Eu não tinha todas as respostas, mas encontrei um caminho. Isso não é viver preso ao passado. É usar o passado como prova de que nós somos capazes de continuar. Existe um princípio muito importante que podemos desenvolver aqui. Transformar a experiência em consciência. Muita gente passa por dificuldades, mas não aprende com elas. Repete os mesmos comportamentos, volta aos mesmos lugares e toma as mesmas decisões. A experiência sozinha não muda ninguém. O que transforma a nossa vida é a consciência que tiramos da experiência. Por isso, depois de uma travessia, nós precisamos parar e fazer algumas perguntas. O que essa fase me ensinou? O que eu não quero mais repetir? Que força eu descobri dentro de mim? Qual decisão preciso tomar daqui para frente? Essas perguntas são como pedras que nós retiramos do meio do rio. Elas nos ajudam a construir uma nova base. Pense, por exemplo, em alguém que passou por uma grande dificuldade financeira. Durante muito tempo, essa pessoa sofreu com dívidas, falta de organização e ansiedade. Depois de muita luta, ela conseguiu sair daquela situação. Mas, se continuar gastando sem consciência, vivendo de aparência sem planejar, em pouco tempo poderá voltar ao mesmo lugar. Ela atravessou a dificuldade, mas não mudou a mentalidade. Agora pense em alguém que viveu a mesma situação, mas decidiu aprender. Começou a organizar o dinheiro, aprendeu a diferenciar desejo de necessidade, passou a valorizar cada recurso, começou a pensar no futuro. Nesse caso, a travessia gerou sabedoria. E esse é o tipo de mudança que nós precisamos buscar. Prosperidade não é apenas ter mais. É aprender a viver melhor com aquilo que temos. Riqueza com sabedoria não é acumular por medo. É criar, cuidar, multiplicar e usar os recursos com propósito. Sucesso não é apenas chegar longe. É chegar inteiro, é chegar com paz, com saúde, com liberdade e sem perder a essência no caminho. Josué também mostra que o povo não deveria esconder sua história. Aquelas pedras seriam vistas por outras gerações. Isso nos ensina que a nossa caminhada também pode ajudar outras pessoas. Aquilo que quase nos destruiu pode se transformar em direção para alguém. A nossa experiência pode virar conselho, a nossa dor pode virar entendimento, a nossa superação pode virar esperança, mas para isso nós
não podemos ter vergonha da nossa história. Não precisamos contar tudo para todo mundo, mas precisamos parar de tratar o nosso passado como se ele fosse apenas uma marca de fraqueza. Muitas vezes foi justamente ali que nasceram os maiores dons. Quem passou pela dor pode desenvolver empatia, quem enfrentou escassez pode aprender a valorizar a prosperidade, quem conheceu o medo pode ensinar coragem, quem já esteve perdido pode ajudar outros a encontrar direção. Os talentos não aparecem apenas nas fases fáceis. Muitas vezes eles são revelados durante a travessia de um momento difícil. Talvez nós tenhamos descoberto que sabemos ouvir, que sabemos ensinar, que temos força para liderar, que conseguimos criar soluções, que temos capacidade para começar de novo. A vida vai mostrando quem somos quando não podemos mais depender das velhas seguranças. Mas existe algo que precisamos aprender. Depois da travessia chega o momento de construir. Não podemos viver para sempre falando do rio que atravessamos. O rio faz parte da história, mas ele não é o destino. Chega uma hora em que precisamos parar de apenas sobreviver e começar a viver. Talvez durante muito tempo tenhamos feito apenas o necessário para aguentar. Mas agora pode ser o momento de criar, de planejar, de cuidar da saúde, de organizar a vida financeira, de desenvolver um talento, começar um projeto, reconstruir relacionamentos, aprender algo novo, dar passos em direção à liberdade. Não precisamos mudar tudo de uma vez. Grandes mudanças começam com decisões simples. Talvez uma conversa que precisa acontecer, um hábito que precisa terminar, uma rotina que precisa mudar ou começar de outra forma, uma ideia que precisa sair do papel, uma crença que precisa ser questionada, uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Podemos nos perguntar: qual rio eu já atravessei? E analisar alguma situação difícil que conseguimos superar. E a outra pergunta seria: o que essa travessia me ensinou? Tirar disso o aprendizado mais importante. E a outra pergunta: o que eu preciso mudar para não continuar igual? Essa é a resposta mais importante. Porque não basta reconhecer o que aconteceu, é preciso decidir o que vamos fazer com isso. Talvez a resposta seja confiar em nós mesmos, talvez seja colocar limites, talvez seja parar de viver para agradar todo mundo, talvez seja cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente, talvez seja abandonar a culpa, talvez seja aprender a administrar o dinheiro, talvez seja começar algo que vem sendo adiado há anos. Cada pessoa sabe onde precisa despertar. A vida está sempre nos chamando para um novo nível de consciência. Mas ninguém pode tomar essa decisão por nós. Deus abriu o rio, mas o povo precisou caminhar. A passagem apareceu, mas cada pessoa precisou colocar os pés no caminho. E isso também vale para nós. Podemos receber direção, inspiração, oportunidades, ajuda, mas existe uma parte da transformação que depende da nossa decisão. Nós precisamos caminhar.
Precisamos assumir a responsabilidade pela vida que estamos construindo. Isso não significa viver sem ajuda, não significa que somos donos de tudo, significa reconhecer que recebemos capacidades, talentos, inteligência e liberdade para escolher. O Criador colocou dentro de nós, ou dentro de cada um de nós, sementes. Mas essas sementes precisam ser cultivadas, talentos precisam ser desenvolvidos, ideias precisam ser colocadas em prática, sonhos precisam encontrar coragem. A nossa essência não foi criada para viver escondida atrás do medo. Nós não nascemos para passar a vida apenas tentando sobreviver. Existe muito mais dentro de nós. Mas essa nova vida começa quando paramos de usar o passado como prisão e começamos a usá-lo como aprendizado. As pedras de Josué não foram colocadas para o povo voltar ao rio. Elas foram colocadas para o povo nunca esquecer que o rio havia sido vencido. Talvez hoje nós também precisemos olhar para as nossas pedras e dizer: eu não sou mais a mesma pessoa, eu aprendi, eu cresci, eu estou pronto para construir uma nova fase. O que passou não precisa ser apagado, mas também não precisa ser carregado como um peso. Pode virar sabedoria, pode virar força, direção, propósito. Nós não atravessamos tudo o que passamos para continuar iguais. Atravessamos para despertar, para viver com mais consciência, para construir uma vida livre, para prosperar com propósito, para cuidar daquilo que recebemos, para usar nossos dons, para sermos donos das nossas decisões e responsáveis pelo nosso tempo. A travessia não foi o fim, ela foi o começo de uma nova forma de viver. Agora responda para você mesmo: qual foi o rio mais difícil que você atravessou na sua vida? E o que essa travessia te ensinou? Escreva isso nos comentários se puder. A sua experiência pode ser exatamente a mensagem que outra pessoa precisa encontrar hoje. E se esse vídeo te trouxe clareza, inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos sobre o despertar. No próximo vídeo nós vamos continuar essa caminhada, aprendendo a transformar princípios em atitudes práticas para uma vida mais livre, consciente, próspera e com propósito. E nunca se esqueça, o rio ficou para trás. Agora é a hora de viver como alguém que realmente atravessou. Até o próximo vídeo.